A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com a doutora Rosângela Passadori, ela que é advogada especialista em alienação parental, inclusive está lançando um livro sobre isso, com esse tema, e é também especialista em soluções sistêmicas na defesa de homens em conflitos familiares. Nós vamos falar sobre isso, os temas principais, alienação parental e o mau uso da Lei Maria da Penha. É isso mesmo, doutora Rosângela? Isso mesmo, Ana. Um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E é isso mesmo. Estou lançando um livro, Alienação Parental, né? Aqui, esse livro, ele foi escrito diante da experiência que eu venho tendo com os clientes no dia a dia. Muitas pessoas chegam até mim e não sabem o que é alienação parental. É a nossa primeira pergunta, inclusive. Então, assim, inicialmente eu fiz um e-book, distribuí para os meus clientes, não tinha pretensão nenhuma de escrever o livro, era só orientar os clientes do que é alienação parental, como se proteger, o que fazer, como se defender. E aí acabou que surgindo o livro, assim, de uma forma completamente natural, surgiu e tá aqui o livro. Ele é um manual, na verdade, para os pais, né? E não foi direcionado para operadores de direito. Eu não venho aqui discutindo técnicas da lei, né? Nem trazendo julgados. É um manual mesmo para os pais, até mesmo para as mães que também são vítimas de alienação parental, né? Então, assim, é um livro bem didático e um vocabulário simples para que possam entender realmente o que é alienação parental. Não, e um livro extremamente necessário diante do contexto que a gente vê, né, com frequência aí, e a sua experiência dentro do direito, sobretudo envolvendo os conflitos familiares, doutora Rosângela, pode dizer isso com precisão melhor do que ninguém. É por isso que eu quero fazer essa pergunta para a senhora, o que é alienação parental? Fala-se tanto, mas eu acho que pouco se sabe sobre isso na prática, sabe? Na prática, pouco se sabe. As pessoas... Fala-se muito, mas não sabe o que é alienação parental. Alienação nós chamamos o ato de alienação parental. O que é o ato de alienação parental? É quando um dos genitores, o pai ou a mãe, né, que tem o poder ali sobre a educação da criança, começa a ter atitudes na formação psicológica da criança que o afaste do outro genitor, né? Então, assim, isso normalmente acontece quando um casamento é desfeito, né, num processo de divórcio, um dos dois não processam bem, né, o luto do divórcio e começam a ter atitudes propositais para afastar o filho do convívio com o outro genitor, né? Então, são atos, começa a impedir o contato, começa a dificultar a convivência do filho com o pai ou dificultar a convivência do filho com a mãe, começa a falar mal mesmo, né, denegrir a imagem, manchar a imagem do outro genitor. São atos de que proíbe o genitor de ter o acesso às informações de escola, informação médica. Tem casos de que a mudança de endereço proposital para causar esse afastamento, para causar esse distanciamento, né? E infelizmente tem casos que chegam até mesmo a ter denúncias falsas, né, de crimes, como denúncias falsas de abuso sexual, falsas denúncias de maus tratos, né? Então, assim, é muito delicado. E o livro vem trazendo tudo isso para mostrar, né, o que realmente é. E eu venho no livro, explicando melhor cada um desses atos e trazendo alguns exemplos. E doutora Rosângela, numa separação, a sua experiência nesse tema, com a separação do casal, quem costuma mais praticar essa alienação? No intuito de prejudicar o parceiro, é a mulher ou é o homem? Olha, geralmente. Infelizmente é a mulher. Meninas. Infelizmente é a mulher. Mas nós temos casos, eu tenho caso prático no meu escritório de que o homem também comete alienação parental.
tá? Então, assim, eu quero deixar bem claro que a lei não é uma lei de gênero, de forma alguma, tá? É uma lei que vem para proteger a criança, para proteger a formação psicológica dessa criança. Porque para a criança e para o adolescente é muito importante o convívio com o pai e com a mãe. O que a legislação diz a respeito dessa questão? Então, a legislação traz os atos, né? Tá no artigo 2º. O artigo 1º da lei, ela define o que é alienação parental, que é a interferência na formação psicológica da criança com o intuito, com o objetivo de afastar o outro genitor. Ela não fala pai ou mãe, fala o outro genitor. Então, assim, pode ser praticada pelo pai, pela mãe, pelos tios, pelos avós, por qualquer pessoa que detém ali um poder na educação, na formação psicológica da criança. Já no artigo 2º, a lei traz os atos, alguns exemplos de atos de alienação parental, que é o que eu acabei de citar, né? E aí a lei traz também a importância do convívio equilibrado entre os genitores, né? Ela não fala especificamente da guarda compartilhada, porque nós temos a lei própria da guarda compartilhada. Que inclusive sofreu modificações, né? A gente vai falar sobre isso agora. Recentemente sofreu algumas modificações. Então, assim, a lei prevê, né, os exemplos de atos de alienação parental e prevê também as penalidades. Uma das penalidades, se é identificado o ato de alienação parental, uma das penalidades é a advertência. Eu sou com um caso bem recente no escritório em que foi o que o juiz determinou, advertiu a genitora e converteu a guarda. A guarda, ele manteve a guarda compartilhada entre os genitores, mas ele converteu o endereço das crianças. Hoje as crianças moram com a mãe e passaram a morar com o pai, justamente para coibir os atos de alienação parental, porque estavam muito graves. Então passou essa mãe, reverteu a situação. A residência fixa das crianças passou a ser com o pai e a mãe que exerce o direito que popularmente chama de visita, mas nós advogados familiaristas tratamos de direito de convivência, né? Que é o equilíbrio aí da guarda compartilhada, porque a criança e o adolescente precisa conviver com ambos os genitores de uma forma equilibrada, até mesmo para o seu desenvolvimento psicológico, né, saudável. Entendo. A gente falando sobre a questão da lei, né, sobre guarda compartilhada, a lei que rege esse assunto, a senhora me corrija, mas é a 14.703, não é isso? Sim. E que sofreu alterações agora. O que modificou na lei? Então, na verdade... E no quem que ela beneficia? A modificação foi muito pequena, tá? É só um artigo lá do Código que traz que quando numa audiência, né, que se uma das partes ela dizer que está em risco, né, que existe algum conflito, que existe risco, vamos supor, da Lei Maria da Penha, que existe risco de agressão para a criança, o juiz suspende para analisar se essa guarda vai poder ser compartilhada ou não. Suspende o quê? Suspende o ato da audiência e em 5 dias a parte que alegou terá que fazer prova. Então está sendo muito disseminado na mídia, nas redes sociais. Aí fica bem dividido, os advogados familiaristas, aqueles que são, né, que atuam fortemente ao lado da mãe, falam que é uma lei protegendo a mãe, outros dizem que não, que é uma lei protegendo o pai, porque daí a mãe vai ter que provar os atos que ela está, né, de agressão, de abuso e de maus tratos, vai ter que provar a violência. Enfim, eu vejo essa lei como protegendo a criança, né? Então, porque se o pai ou a mãe faz alguma alegação de que essa criança está em risco, eles vão ter que provar, né? Então, assim, no judiciário, eu não sei ainda como, a lei é muito recente, né? Eu não sei ainda como isso vai ser tratado, como os juízes e os promotores, nós advogados, como vai ser na prática isso. Mas o que traz é o quê? Suspende a convivência e me traga as provas, né? Então, assim, ou me traga as provas para eu ver se essa convivência tem mesmo que ser suspendida ou não, se a guarda tem que ser revertida para unilateral ou manter como guarda compartilhada. E o prazo das provas são só de 5 dias. Então, na prática, ainda nós não sabemos como isso vai tramitar, né? Se realmente vai conseguir cumprir esses 5 dias ou não. É bem mais complexo, né, no dia a dia, vamos ver. No dia a dia. Sim. Bom, existem várias discussões aí, e entendam, vocês aí de casa não vão distorcer aqui as falas do repórter MT, mas veja bem, a gente tem várias situações aí que envolvem a violência contra a mulher, né? A gente mesmo noticia isso todos os dias e infelizmente não é só um caso.
Você que acompanha o Repórter MT sabe disso. São vários casos de violências comprovadas e terríveis contra as mulheres. Sim. E aí nós temos na nossa defesa a Lei Maria da Penha, não é? Cujo intuito é nos proteger. Mas eu quero falar agora com a senhora, doutora Rosângela, a respeito do mau uso dessa lei. Porque, infelizmente, a gente também sabe de muitos homens que são difamados, onde são levantados falsos testemunhos contra esses homens. Quer ver o exemplo? Os casos de abuso. A gente sabe que tem muita criança sendo abusada, sim, isso é fato. Mas existe, infelizmente, minha gente, infelizmente, muitos relatos falsos com o intuito de prejudicar esse homem. Então a pergunta é, como é que o homem se protege nesses casos? Como é que a lei atua no caso do mau uso da Lei Maria da Penha por mulheres? É bem delicado e complexo. Muito, mas é necessário que se fale, sim, gente, porque acontece. Acontece. Infelizmente, a gente sabe que, para nossa vergonha, acontece. Infelizmente acontece, Ana. E é um processo, assim, bem complexo, né? Mas eu falo para os homens que estão passando por isso para não desistir, porque é possível sim comprovar a inocência. A maioria desiste. Não desistir e comprovar. E não tem as orientações corretas, diga-se de passagem. Exatamente. Chega até mim, né, com frequência, sempre vem junto, né, a falsa acusação da lei de violência doméstica e junto a falsa acusação de maus tratos ou de abuso sexual da criança. É um percentual pequeno, né? Como você disse, a lei é muito importante, a lei protege, nós sabemos que é real essa violência doméstica, precisamos manter essa lei, precisamos dessa proteção. Mas infelizmente há um índice pequeno de mulheres que fazem esse... E devastador, tá? Devastador. Fazem o mau uso da lei, né? Então, como é esse mau uso da lei? Elas chegam... registram um boletim de ocorrência, medida protetiva, dizendo que houve uma violência psicológica, que é difícil de você comprovar de fato a violência psicológica, sim, porque é uma coisa muito íntima, subjetiva, né? E há casos também em que há mulheres que utilizam da lei para afastar, para ter a medida protetiva para si e aproveita, já pede para os filhos também, então afastam os filhos desse convívio com o pai sob o manto dessa proteção, não só da Lei Maria da Penha, mas aí às vezes até mesmo cometem denúncias de que o pai abusou ou o avô abusou do tio para tirar a criança desse convívio. Então quando eu falo que é um processo complexo, porque quando chega essa denúncia no judiciário, na delegacia, naturalmente há proteção para a mulher e para a criança, e sim, eu acho que deve haver e que deve continuar. Só que o processo acaba sendo lento, até que o homem comprova que aquilo tudo não é verdade. Ele já foi devastado. Ele já foi devastado. A imagem dele já perante foi destruída. A sociedade. Então, assim, precisa de uma defesa especializada? Sim, porque nós temos meios de comprovar. Essa defesa existe. Existe. Depois, o homem pode fazer sim um boletim de ocorrência contra a mulher também, tá? Ele pode registrar que ele está sendo perseguido, ele pode registrar um boletim de ocorrência para preservação de seus direitos, né? Normalmente deixa rastros, sinais em conversas de WhatsApp, hoje é muito utilizada como provas. Que né? bom. Então, assim, acaba que deixando sinais, testemunhas, fotos, né? Então, assim... Tem que buscar os seus direitos, né? Nós temos casos no escritório que a gente teve que fazer, sim, representação contra a mulher, né? Por falsa denúncia, né, de violência doméstica, por falsa denúncia de abuso sexual do filho, né? E ações de dano moral, processos que já se encerraram, que foi comprovado que a mulher abusou do direito dela. Então, assim, nós também... podemos pedir a reparação no âmbito civil, né? Então, tem meios para isso. Você quer ver uma situação muito prática? A gente estava até conversando sobre isso, porque certamente você que está acompanhando aqui a nossa entrevista conhece situações assim, porque elas estão na nossa volta, né? E ali você tem uma discussão de casal e aquilo se acalora um pouco mais. Infelizmente, as mulheres têm um pouquinho de dificuldade de aceitar o fim de relacionamentos, né? Às vezes não é uma coisa... As mulheres não costumam ser vingativas como os homens são, né?
Os homens, às vezes, você nem sabe que o sujeito não aceitou a relação. Quando você pensa que não, você está morta ali. Essa aqui é a realidade. Mulher não. Mulher já deixa claro que ela não quer que aquilo aconteça. E deixa claro mesmo. Sim, sim. De verdade. Deixa bem claro que ela não quer aquilo, né? Sim. E aí a gente vê situações que, enfim, a agressão começa a partir dela, né? E qualquer defesa que o homem faz, até pela... Gente, nós não estamos defendendo nem tomando partido, mas são situações reais. É claro que o homem tem mais força e ele é maior. Então, se uma mulher avança nele e ele simplesmente a empurra... Já é violência. Entendeu? Já é desigual ali. Num caso desse, como é que um homem se protege? De repente, ele teve um contato com essa mulher ali que não aceita ali algumas situações que o casal não pode continuar junto e essa mulher vai agredi-lo e ele se defende, ele fica ali e apanha, ele revida. O que ele faz nesse aspecto? Qual é a orientação que a gente pode dar para essas pessoas, que são muitas, tá, gente? Muitos homens passam por esse tipo de situação. Olha, eu oriento a não revidar, mas também você não pode ficar apanhando, né? Então, assim, é muito complicado. Tentar sair do ambiente. Correr. Tentar sair da situação. Colocar as mãos para trás. Um advogado orientou isso, um colega. Tentar sair. Porque, coloca assim, as mãos para trás, levanta e sai de ré correndo. Entendeu? Tem que achar um meio. Preferencialmente na frente de alguém. Tem que tentar sair da situação, porque se revidar... Não é de rir, gente. A situação se reverte contra o homem, né? E mesmo não revidando, né? Mesmo não revidando, acaba se revertendo contra o homem, porque assim, a justiça, a lei, ela protege a mulher. E até provar que a mulher está fazendo mau uso desta lei é um trâmite um pouco longo e doloroso para esse homem. Então, assim, tem que sair do ambiente, tem que evitar ficar sozinho com essa mulher no ambiente, né? Então, assim, tá sempre em ambiente público, sempre com testemunhas, né? E buscando se preservar, né? Porque, infelizmente, isso é possível de acontecer e tem acontecido. E uma das coisas que eu sempre falo, Ana, e venho pregando, no ambiente de hostilidade, que é comum no momento do divórcio, né, ter essa hostilidade ali, um conflito familiar, né, diferente quando você vai casar, que tá todo mundo apaixonado e cheio de sonhos, né, então no divórcio há um ambiente hostil. E esse casal, esse ex-casal tem que entender que o que está se rompendo, o que chegou ao fim, foi ali a conjugabilidade, é o casamento, mas a parentalidade, que é a sua relação com os seus filhos, continua. Então, bem ou mal, esse ex-casal vai ter que encontrar uma forma, um meio de conviver civilizadamente. Porque a depender da idade dos filhos, vai ter formatura desde o CA até a faculdade. Às vezes mais de uma faculdade. Aniversários, né? Então vão ter vários eventos que vão estar juntos. De alguma obrigar forma, a convivência. Né? Então, assim, o que essas pessoas têm que entender, têm que buscar entender, buscar um auxílio, de repente um auxílio psicológico, né? É isso, acabou ali o casamento, acabou a conjugabilidade, mas não acabou a parentalidade. Porque vocês têm um filho em comum. Exatamente. Né? Então, assim, eu oriento o homem que está passando por uma situação dessa, jamais eu vou falar para revidar, vai se voltar contra ele. Né? Então, assim, tem que ter cuidado, inclusive, com as palavras. Né? Procure sair desse ambiente hostil, procure evitar, né, contato, procure estar sempre com alguma testemunha, né, com alguém ali, caso precise, para testemunhar a seu favor. E de fato evitar, né? Consulte aí um advogado para estar te orientando nesse processo de divórcio. Não tente fazer um acordo sozinho, né? Nem os homens nem as mulheres, isso cabe para os dois, né? Então, assim, tá sempre com um advogado orientando, se for o caso, um psicólogo. Tem várias formas, várias ferramentas, né? Para estar evitando que chegue a esse ponto de agressão. Uma questão, quais que são os direitos dos homens no divórcio? Eles têm algum direito? Tem. Claro que tem. Claro que tem. Aí vai depender do regime de casamento de bens, né? Qual foi o regime adotado no casamento? Tem o direito de ficar calado. Qual foi o regime adotado no casamento? Não repare. Qual foi o regime adotado no casamento? O direito de convivência com os filhos,
né? Pois é, ia perguntar isso também. Então, assim, o direito da guarda compartilhada, que é regra, né? Então, assim, tem os direitos hoje dos homens e das mulheres estão ali em igualdade, né? Os direitos são iguais. Então, assim, um não se sobrepõe ao outro, mas aqui para eu, né, dissecar, falar melhor para você, teríamos que entender num caso de divórcio, quais os direitos. A gente vai falar em questão patrimonial, vai depender do regime de casamento, né? Se foi parcial de bens, separação total, universal, então tem, né? Falando nisso, eu tenho um e-book que fala sobre regime de bens. Fica acompanhado, doutora Rosângela, nas redes sociais dela, que então, inclusive já está aparecendo aqui. E aí, aí quais são os direitos em relação aos filhos? Né? A convivência é um direito do filho, é um direito constitucional do filho conviver com ambos os genitores. Aí tem a questão da pensão alimentícia, né? Tem questão assim a pensão alimentícia para os filhos, a pensão alimentícia para a ex-mulher, né? E o homem, e ele pode pedir pensão alimentícia? Ele pode? Né? Pode. Tá lá? Em que situação? Vamos, um caso hipotético aí agora, hipotético. Né? Vamos supor que a mulher era a provedora do lar. A mulher tem uma profissão bem-sucedida e esse homem acabou que é comum hoje acontecer. O homem ficou cuidando dos filhos, o homem ficou cuidando da casa e a mulher se destacou. E esse homem se anulou profissionalmente. Aí chegou o momento né, da separação. Então nós chamamos alimentos compensatórios. Né? Então, assim, tem provisório, obviamente, né? Mas a lei tá na lei, ambos os cônjuges, né, têm direito aos alimentos. É raro um homem, né? Eu confesso que eu nunca vi na prática um homem receber alimento das mulheres, mas é possível, pela lei é possível sim. Uma última pergunta para a gente finalizar aqui, infelizmente. A nossa conversa, mas na guarda dos filhos, especificamente, eles têm o direito à guarda, ok, mas dentro dessa guarda, quais são os direitos dele? Os direitos. Aqui eles têm direito. Existe uma data específica, tem mães, eu conheço casais que impõem o casal, enquanto tem ali, por exemplo, final de semana, não é? Não são em todos os lugares que a mãe gosta que o filho vai. Sabe, a outra parte pode impor isso enquanto que o pai está exercendo o direito dessa guarda. Não quero que meu filho vá em tal lugar, não quero que meu filho visite a sua mãe, não quero que meu filho vá na casa da sua namorada. Esses direitos... Isso já é um ato de alienação parental. Então, e acontece demais, gente. Isso já é um ato de casal assim. Isso já é um ato de alienação parental, né? Interferir ali, né, no que o pai ou que a mãe vai fazer com o filho, onde vai, desde que não coloque a criança em risco, não tem impedimento nenhum. É um direito da criança conviver com a família extensa. Quem é a família extensa desse pai, dessa mãe? São os avós, os tios. A mãe pode entrar num novo relacionamento, vai ter o padrasto, ou o pai vai ter a madrasta, os primos. Então, é a família extensa. A criança é um direito da criança. E o genitor, seja o pai ou a mãe, não pode proibir, óbvio, desde que a criança não esteja em risco, né? E assim, o que você perguntou, os direitos, está na lei. O direito da guarda, ela é regra guarda compartilhada e ser exercida de forma equilibrada entre ambos. Esse equilíbrio, normalmente o casal tem que encontrar. Se o casal não encontrar esse equilíbrio, vai ser imposto pela justiça, vai ser imposto por um juiz, que acaba sendo finais de semana alternado, um final de semana com o pai, um final de semana com a mãe, e normalmente está se colocando um dia da semana, um pernoite semanal, né? Mas esses arranjos do exercício da guarda pode sim ser feito pelos pais, a forma que melhor atender a necessidade da criança. Quero agradecer muito, doutora Rosângela, a sua vinda aqui para conversar um pouquinho conosco sobre isso e, por favor, apresente mais uma vez o seu livro, que já está disponível em quais plataformas? Livrarias também? Também. Ótimo. Bom, primeiramente eu agradeço, antes de falar do livro, agradeço o convite, quero sim voltar, porque conflitos familiares envolve muitas demandas, muitos assuntos. Nós trouxemos aqui só uma pitadinha, um pouquinho, né? Cada um desses assuntos que foram falados teria como aprofundar muito, muito, muito. Então, assim, estou à disposição, né, para voltar quando necessário. E sobre o livro, Alienação Parental, já tem o formato do livro digital, que está na Amazon. E hoje ele é encontrado o físico, pode ser comprado através do site da editora dialética.com.br. E dia 16, sábado,
dia 16 de dezembro, a partir das 9 horas, estarei fazendo o lançamento oficial na Livraria Janina, aqui em Cuiabá, ali no centro, e a partir do dia 16 já vai estar à venda também na Livraria Janina. Não deixe de acompanhar nossas notícias e, claro, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para você ser notificado sempre que a gente tiver um bom assunto aqui. Você já sabe, né? A qualquer momento a gente volta com um novo entrevistado, um novo tema. Portanto, até qualquer hora. A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.